Qual é o seu histórico na Boeing? Trabalhei na empresa por 10 anos e ocupei diferentes cargos. Comecei com responsabilidades de gerenciamento de programas envolvendo desenvolvimento de software para o programa 787. E depois mudei para testes de voo e operações. Então, trabalhei com as equipes de teste de voo, ajudando a agendar voos e fazendo todo esse trabalho. Depois, mudei para a fábrica e trabalhei lá como gerente sênior na fábrica do 737 em Renton. Você está bem ciente da fábrica em Renton, sabe o que acontece lá. Então, ficou surpreso quando ouviu falar do fato da semana passada? De maneira nenhuma. Na verdade, estamos apenas agradecidos por não ter sido uma fatalidade que estávamos monitorando. Quando digo nós, é que há um grupo de nós que tem trabalhado junto por vários anos, monitorando de perto o Max. Na verdade, estávamos monitorando o Max antes mesmo de ele voltar ao serviço, e estávamos muito preocupados com o que estávamos observando, alguns dos dados e problemas relatados relacionados à qualidade de produção, e às isenções de engenharia que estavam sendo solicitadas. Portanto, estávamos muito focados e preocupados, fazendo o nosso melhor para comunicar essas questões às pessoas. Temos trabalhado com o Congresso, com a FAA, com qualquer pessoa que queira conversar conosco, porque as mensagens públicas são de que tudo está bem. As aeronaves estão lá fora, bilhões de dólares estão sendo vendidos, bilhões de dólares em aviões estão sendo vendidos. Quero aproveitar para dizer que sou um grande fã da Boeing Company e que minha família trabalhou na Boeing Company. Tenho amigos que trabalham na Boeing Company e quero que a empresa tenha sucesso. Infelizmente, quando vemos esses tipos de coisas acontecendo e colocando passageiros em risco e tripulações em risco, sentimos a obrigação de falar. Então, isso é o que temos tentado fazer como equipe. Temos uma fundação que está tentando realmente chamar a atenção para a questão. Então, acho que é uma resposta longa, mas não ficamos surpresos de forma alguma. Sabe, quando você fala sobre como você e outros têm monitorado algumas dessas questões, o que está realmente no cerne do problema é que a Boeing é uma empresa ruim. É tudo, ou apenas um esforço para empurrar tudo na linha de montagem. A velocidade é o problema? O que você vê como a raiz de tudo isso? Há várias causas fundamentais, e grande parte disso obviamente remonta aos 2 acidentes com o Max. E eu diria, em primeiro lugar, é a liderança ou a falta de liderança. O conselho de administração da empresa tem a responsabilidade fiduciária de garantir que as aeronaves e os produtos sejam seguros. O CEO tem uma responsabilidade. Vi nas notícias que ele fez um grande alarde sobre ir para Renton, visitar Renton e estar no local. Isso é um problema. Quero dizer, é algo significativo se CEO aparecer. Ele deveria estar muito familiarizado, deveria ir frequentemente no local, andar por lá, conversar com os funcionários, descobrindo quais são os problemas deles. Não ficar em um escritório corporativo em Arlington, Virgínia, e falar com as pessoas sobre ações. Isso não vai deixar as aeronaves saudáveis. Não vai deixar a empresa saudável. E, infelizmente, o conselho de administração também tem estado completamente ausente. Quero dizer, eles simplesmente não sabem o que estão fazendo. As pessoas com quem conversamos nos dizem que, infelizmente, a fábrica em questão, o que é chocante para eu acreditar, está em pior estado do que estava antes dos aviões serem construídos e caírem. Então eu sei que isso não é tranquilizador para os passageiros. Quero dizer, certamente não inspira confiança. Mas temos que admitir que esses problemas existem, significa que a empresa tem que admitir que todos esses problemas são realmente reais. Não é apenas uma explosão da porta, certo? Isso é uma situação claramente assustadora. Notamos muitos problemas com os aviões. Quer dizer, tivemos computadores de gerenciamento de voo falhando repetidamente. Vimos falhas nos motores de ajuste da estabilização. Algumas dessas coisas podem não fazer sentido para o leigo, mas são sistemas de segurança relacionados ao voo, e esses são aviões novos. E se alguém quiser julgar por si mesmo, temos a FAA com um banco de dados muito sofisticado.
Só que é realmente difícil entender como usá-lo, mesmo para uma pessoa da aviação, por causa da nomenclatura e coisas do tipo. Mas de qualquer forma, descobrimos uma maneira de pegar os dados deles, selecionar relatórios e apresentá-los de forma mais amigável ao usuário. Assim, as pessoas podem visualizar isso em nossa guia de relatórios de incidentes, e você pode ler por si mesmo e simplesmente avaliar esses incidentes. Fizemos um relatório em setembro. Analisamos todos eles. Coincidentemente, a Alaska Airlines, que é na verdade a minha escolha de companhia aérea favorita, teve um número elevado de relatórios. E quando você olha para as horas de voo e quantas horas o avião tem, sabe que são dos aviões novos deles. Eles não deveriam estar tendo esse tipo de problema. Essa informação não está realmente disponível ao público. Portanto, o público não está ciente disso. Portanto, é uma situação preocupante. Sim, estou curiosa. Enquanto você estava falando e disse que queria que a Boeing tivesse sucesso, queria perguntar se você voaria em um Boeing 737? Eu voei em 737 a minha vida inteira. Eu não vou embarcar em um Max. Na verdade, isso aconteceu comigo. Eu estava voando para Nova York, Nova Jersey, e programei conscientemente para não voar em um Max. Eu entrei no avião por último e quando percebi que era um Max, saí do avião. Saí do avião e esperei horas para pegar um voo de madrugada. Eu sei que aquele avião tem problemas, não é o tipo de qualidade pelo qual a empresa é conhecida. Há uma história famosa que eu gostaria de mencionar. Bill Boeing, o fundador, estava fazendo uma vistoria na fábrica quando, segundo a história, ele viu peças de madeira, mas elas não estavam cortadas com a precisão necessária para construir o avião. Ele pegou as peças, as jogou no chão e as pisoteou, dizendo: "Não construímos aviões assim." Veja, é esse tipo de atitude de que precisamos. Temos as pessoas e o talento qualificado, mas não podemos fazê-los trabalhar como máquinas, não podemos dar a eles cronogramas irreais. Retirar inspeções do controle de qualidade é ridículo, especialmente diante de 2 acidentes fatais que mataram 346 pessoas. Existem coisas que simplesmente não se fazem, e estamos fazendo, e é por isso que não estamos construindo aviões com a qualidade que historicamente fizemos. É realmente uma completa falha de liderança agora. A FAA anunciou uma investigação sobre a Boeing. Você acha que essa responsabilidade federal está chegando tarde demais? Eles sabiam que havia problemas? Você sabe, a FAA esteve absolutamente dormindo no volante. Ela teve uma liderança instável, infelizmente, e, novamente, sem criticar individualmente os funcionários da FAA, porque há ótimos funcionários com os quais já trabalhei no passado, mas a liderança tem sido um desastre e a responsabilidade é ruim. Existem funcionários sendo solicitados a fazer coisas que não são a pessoa certa para fazê-las e assim por diante. Por exemplo, relatórios de incidentes. Eles deveriam estar investigando todos esses incidentes. Apenas recentemente tivemos um avião United Max que estava a 37 mil pés e teve uma falha no motor. O piloto desligou, voltou e pousou. Mas esse avião tinha apenas 40 horas de voo. 40 horas de voo. Tivemos um avião da Southwest que decolou de Phoenix, um Max 8 e assim que decolou teve meia potência na parte traseira do estabilizador horizontal. Os pilotos não puderam usar o ajuste automático para voltar e pousar. Esse avião foi entregue na noite anterior pela Boeing. Quero dizer, isso não é controle de qualidade. Um avião da Alaska descendo a 12 mil pés tendo condições de gelo na asa, e o sistema anti-gelo não funcionou. Eu estimulo você a verificar e olhar aquele site de relatórios e você os pode ler, e essas coisas não deveriam estar acontecendo com aviões novos. Eles não deveriam ter esses problemas em um avião novinho. A tripulação de voo não deveria estar lidando com isso. Então é realmente uma preocupação. Portanto, voltando à sua pergunta original, estou surpreso? Não, não. Estou curiosa sobre se a Alaska sabia que havia problemas com esses aviões antes de comprá-los. Você acha que há falta de responsabilidade dentro das companhias aéreas?
As companhias aéreas são uma parte enorme do problema. Elas querem aviões novos, compreensivelmente, querem fazer viagens. Há uma enorme demanda e dinheiro a ser ganho, mas a Alaska Airlines teve problemas com esses aviões. Eu não sei exatamente quais são os problemas. A pressurização, supostamente, foi algo mencionado. Eu escrevi para o CEO da Alaska em abril, quando eu era membro do Fliercigos. Éramos membros do conselho e estávamos preocupados com isso, então enviamos uma carta direta. Eu enviei uma carta preliminar para o CEO. Também conversamos com o Congresso e com a FAA. Portanto, a companhia aérea tem uma responsabilidade. Você não pode dizer que a segurança é sua principal prioridade e continuar voando com um avião que tem problemas. Isso é algo que notamos nos dados. Você tem uma falha e, supostamente, ela é diagnosticada e corrigida. Mas então ela ocorre novamente uma semana depois e depois mais uma vez, 2 semanas depois. Então, o que está acontecendo aqui é uma ocorrência crônica, e as companhias aéreas precisam assumir a responsabilidade. Elas deveriam exigir, absolutamente, que a Boeing corrija isso. A Alaska Airlines é a companhia aérea mais próxima do mundo, geograficamente falando, a sede do programa 737. Fica a 20 minutos pela rodovia 405. Se essa companhia aérea está tendo esse tipo de problema, o que está acontecendo no exterior? A maioria desses aviões está, na verdade, no exterior. Não temos visibilidade sobre essas companhias aéreas e sobre o que está acontecendo nesses aviões, porque elas não são obrigadas a fornecer relatórios à FAA. Eu pude perceber em seu rosto que isso é desconcertante, mas esses são problemas que podem ser resolvidos, são problemas completamente solucionáveis, se você os admitir. E esse é o problema, eles não estão admitindo. Então, outro dia, quando o CEO Dave Calhoun da Boeing fez uma espécie de transmissão sobre segurança para as pessoas e disse que a segurança é a principal prioridade deles e também a transparência é a número 1 para eles. Você acredita que isso é verdade? É realmente desconcertante quando você pensa que eles fazem um grande alarde sobre o CEO vir e visitar a fábrica em Renton. Se ele está vindo para falar conosco sobre segurança, isso deveria ser rotineiro, deveria ser normal. Ele deveria estar lá o tempo todo. Ele deveria ir para todas as fábricas e passar tempo com as pessoas no chão. O fato de estarem fazendo um grande alarde com isso talvez seja um sinal de alerta de que há um problema lá. O CEO está fora de contato. Ele realmente não entende o chão de fábrica. Temos um podcast, recebemos constantemente e-mails de funcionários frustrados. Não estou dizendo que o Max é solucionável, eu provavelmente não construiria aquele avião se dependesse de mim. Mas esses problemas, como uma empresa, são solucionáveis. São questões de liderança e eles precisam admitir isso. E, novamente, você não pode resolver um problema se não o admitir. Então, toda essa conversa sobre segurança, e você ouve esse comentário o tempo todo, de que os aviões voaram milhões de milhas com segurança, com uma confiabilidade operacional de 80%. Tudo verdade, mas essas estatísticas de milhões de milhas não significam nada quando se trata da qualidade individual de aviões individuais, certo? Nunca evitou um acidente e, infelizmente, os 2 aviões Max que caíram tinham 100% de confiabilidade operacional nos dias em que esses aviões caíram, então essas estatísticas são desgastadas e não são úteis para os passageiros. Vamos falar sobre alguns aspectos positivos. Você disse que está pronto para falar de forma positiva. Mentalize que existem algumas soluções que a Boeing e as companhias aéreas poderiam ter. Então, quais são algumas delas? Você poderia me explicar? Bom, estas ideias não são todas minhas. São ideias que outras pessoas me passaram, e eu não quero estar plagiando. Em primeiro lugar, você tem que admitir que cometeu esses erros, e que isso é muito maior do que o problema da porta. Este foi apenas um sintoma de um problema muito maior de controle de qualidade. Você tem que admitir que há um problema, reconhecê-lo. Todo mundo deverá ser um líder, não apenas o CEO. Além disso, aquele mecânico que é novo, que talvez tenha um problema,
precisa falar, precisa se sentir confortável para falar porque o que eles estão fazendo é realmente importante. Ter a coragem e a disposição de falar, mesmo quando há muita pressão para fazer o trabalho. Não serve o apenas faça e passe para a frente. E a liderança em todos os níveis precisa apoiar esse ambiente. O treinamento deve focar nisto. Eu acho que nossos funcionários típicos entram e recebem cerca de 8 semanas de treinamento, e depois são colocados na linha. Se tudo estiver indo bem, se estiverem descansados, se o controle de qualidade for bom, se tiverem suas peças e o apoio da supervisão, e não estiverem sob pressão, eles fazem um trabalho incrível. Mas você pega uma pessoa e a coloca nessa panela de pressão e diz: Fulano, você tem que me entregar seu relatório em 30 minutos, e eu não quero ouvir desculpas, certo? Neste clima as pessoas param de falar. Já vimos isso antes do acidente, eu vi isso. Foi o que testemunhei no Congresso. Então, existem soluções, mas a maior solução, eu acredito, depende de os acionistas da empresa exigirem uma nova liderança. O CEO precisa sair. Ele teve tempo mais do que suficiente, mais de 10 anos, muitas promessas quebradas. A mesma coisa com o conselho de administração, eu odeio dizer isso. Eles precisam de uma nova liderança, começando do zero. Estou curiosa sobre o impacto que você vê isso causando por causa da última situação, e eu estava no exterior na época. Eu cobri os anos de 2018 e 2019 e sei que as aeronaves foram retiradas de serviço, ficaram impedidas de voar por cerca de 2 anos. Qual impacto você vê agora? Semanas? Meses? Eu acho que diria que é uma ótima pergunta, mas acho que deveríamos começar com as pessoas que perderam suas vidas, certo? 346 pessoas morreram em acidentes evitáveis. Aprendemos nossas lições? Eu diria que não. Estamos muito perto de ter outra tragédia como essa, então eu diria que precisamos parar e fazer as coisas certas. É melhor ter 10 aviões perfeitamente construídos do que 30 que pensamos que estão bons. A qualidade, a habilidade no trabalho, é pelo que a Boeing sempre foi conhecida. Se você não acredita, e sou um grande fã e apoiador do sindicato, porque é lá que está o talento, é isso que representa o futuro da empresa, trazendo novos talentos. Se a liderança não valoriza realmente a experiência, o talento desses trabalhadores qualificados, então eles não ficarão, irão para outro lugar, e isso prejudicará ainda mais a empresa. Há muitos problemas, não é apenas este problema específico com a porta. Então isso não é uma solução rápida. Esta é uma situação realmente difícil. Quando o CEO entra e diz aos funcionários que eles precisam estar seguros e admitir as coisas, ele realmente deveria começar olhando no espelho primeiro. Então, minha última pergunta para você é que realmente parece que sua missão agora é soar o alarme, mas também manter as pessoas seguras. Você concorda com isso? Você sabe, eu não planejava deixar a empresa. Quando fiz, senti que não tinha muita escolha, é isso que tenho tentado explicar às pessoas. Então, a rotulagem de delator veio com isso quando fui ao Congresso, mas desde então, tenho sido realmente inspirado por famílias. Trabalhamos com famílias de vítimas que morreram no acidente do E-302 e estamos trabalhando com elas em legislação e lobby. Essas pessoas perderam seus entes queridos e estão lutando por nossas famílias, pela sua família, pela minha família, para fazer mudanças. Então, é meio que uma inspiração. E decidimos fazer isso porque, você está certa, sentimos que há muito lá fora que o público não sabe. Havia um senhor canadense que perdeu toda a família, chamado Paul Geroge, nativo de Toronto. Ele perdeu toda a família, 3 filhos, esposa e sogra. Ele me disse em um podcast: se eu soubesse, se estivesse informado e soubesse que o avião tinha algum problema, nunca teria colocado minha família nele. E então, levamos isso como um dos nossos mantras e decidimos seguir em frente. É por isso que criamos a fundação, queremos jogar luz sobre coisas sobre as quais achamos que o público não tem conhecimento, e você não deveria ter que se preocupar. Quando você vai ao seu smartphone e consulta o decolar, você não deveria ter que se perguntar: que modelo é este?
É um Max? Então, é isso que estamos tentando fazer, e novamente, este é um problema complicado que não será resolvido com uma série de lugares comuns. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por me receber. Continue firme. Vamos colocar toda a entrevista online. Você poderia dar um pensamento final? Sim, com certeza. Existem soluções aqui. Há muitas pessoas inteligentes na Boeing e na FAA, mas quando elas têm que fazer uma avaliação completa de todos os problemas, desde o controle de qualidade até a engenharia, teste e avaliação, comunicação com os funcionários, a pressão de cronograma sob a qual estão, tudo isso exige uma avaliação holística, uma análise completa, e então você precisa criar um plano, agir e corrigir as coisas. É isso que estou esperando. Espero que a solução não seja apenas apertar alguns parafusos e, sabe, dizer que consertamos.